está aí dentro também. Acima daquilo ali, ele paga 7 mil. Assim, é por faixas de rendimento. Quem ganha R$1 milhão não paga 27 mil sobre tudo, não. Porque aplica-se a faixa de alíquota. A faixa de alíquota. A injustiça no Brasil de imposto de renda, a injustiça no Brasil é o fato de uma pessoa que ganha, por exemplo, R$10 mil por mês, a maior parte do rendimento dela vai estar na lista de 27 meses. O cara que ganha R$200 mil por mês também paga praticamente, proporcionalmente, a mesma coisa. No Brasil, se você for analisar, para ser justo, deveria ter a lista de impostos de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, só que com taxas mais crescentes, mais acentuadas, o que não acontece, por isso é tão injusto, Mas, enfim, um dia a gente chega lá, deixa eu dar um exemplo fabuloso de igualdade, esse exemplo é sensacional. Ele é mais complexo, mas ele é legal. Eu aproveito e já explico uma outra coisa, que é uma imunidade tributária. Já explico uma imunidade tributária. Olha só, gente, vou dar um exemplo sobre a aplicação que o Supremo Tribunal Federal fez no princípio da igualdade. Bom, você já consegue estudar aqui uma imunidade. Olha o exemplo do Supremo. Falando nisso, ontem eu saí da sala de aula, cheguei no hotel, que eu fiz assistir a justiça, lógico, né? Meu programa favorito. Sério, gente. Fui assistir a justiça. E ontem, ela passou um programa, assim, eu cheguei. Não sei se alguém assistiu. Não, gente, poxa, eu não gosto, não, legal demais, melhor, sensacional, acho a produção legal, acho bacana. Mas deixa eu te contar. Ontem estava falando, nossa, interessante, aqueles grandes julgamentos do STF, que é um programa que só fala dos grandes julgamentos do Supremo. Para mim, o meu favorito é isso. Ontem estava falando daquele mandado de junção do direito de greve. O direito de greve do servidor público, que não tem lei sobre regulamentando, o Supremo aplicou a lei aos servidores civis, lembra? Então, a gente acha que trabalha aqui, né? Ontem nós mostramos esse julgamento aí. Engraçado, esse julgamento que eu vou explicar para vocês foi um dos grandes julgamentos em todos os sentidos. Mesmo porque eu não vou ler o acordo, tem mais de 300 páginas do acordo. Tem mais de 300. Então não vai ler, eu vou resumir para vocês. O que o Supremo fez? Em 2003 foi editada a emenda constitucional 41, que foi conhecida como reforma da Previdência. Foi conhecida como reforma da Previdência. O que acontece, gente? No nosso país, nós temos dois tipos de regime de previdência pública, né? Previdência pública. Por enquanto está assim, ó. Por enquanto, né? Previdência pública. Você tem o chamado de regime geral da Previdência Social, regulado no artigo 201 da Constituição, cujos benefícios são pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social. Benefícios são pagos pelo INSS, que é uma autarquia da União, né? E tem um outro regime de previdência, que é o chamado regime próprio de previdência social. Regime próprio que está no artigo 40, regime próprio cujos benefícios são pagos por todos os entes em relação aos seus respectivos servidores públicos de cargo efetivo. Então, existe um regime próprio, que é o regime VIP, para very important people, né? É assim? E tem o regime da pessoa que fala, o regime dos funcionários. No local, onde estão incluídos? Olha aqui, regime geral. No regime geral da Previdência Social, existe um teto de benefícios. A Previdência Social não paga mais do que, estou arredondando, para 4 mil. 3 mil, alguém está já, 3.901 quebradinho. Isso vai sendo atualizado, né? Está quase 4 mil. Eu vou deixar 4 mil para ficar melhor na conta.
Está quase fazendo. Não chega ainda a 4 anos. Foi? E ninguém consegue alcançar. E ninguém contribui a vida inteira com base nesse texto. Eu comecei a contribuir para a presidência com mais um salário mínimo. Então, ainda que você um dia contribua sobre o teto, você não contribui a vida inteira sobre o teto. É muito difícil chegar. É muito difícil chegar. Quase ninguém percebe. Eu acho que a aposentadoria do regime geral mais alto não chega nem a 3.500. Mas esse teto é um teto de quase 4 mil. No regime próprio, não tem esse teto. Um juiz se aposenta, ganhando 20, 25 mil mais. Então, no regime próprio, não tem esse teto. Não tem esse teto. Tá? O regime próprio. Essa é a vantagem do regime próprio. Por enquanto, os projetos integráveis, né? Tudo bem. Mas se você pegar o artigo 195, inciso 2º da Constituição, esse dispositivo determina que as aposentadorias e pensões pagas pelo regime geral estão imunes de contribuição de seguridade. Significa que você se aposenta e para de pagar. É escrito no segundo, é escrito assim: o empregado e demais segurados da Previdência Social irão contribuir. Aí vem assim: não incidindo contribuição sobre os benefícios de aposentadoria e pensão. Então, lá no INSS você ganha pouco, mas você se aposenta e para de pagar. Se aposenta para pagar. Claro, o meu pai é aposentado do INSS, ganha R$1.300 por mês. Sobre esses R$1.300 ele não paga nada. Mas ele continuou trabalhando, como a maioria dos aposentados fazem. Aí é quase sobre o salário, sobre o probatório dele enquanto empresário, é quase sobre os rendimentos que ele tem, as percepções, a remuneração que está fora da aposentadoria. Ele vai continuar contribuindo. Eu estou dizendo que não é o aposentado que para de pagar. É o provento sobre aquele provento de aposentadoria que não incide mais. Faz parte. Sabe o que fez no Brasil? Não gosto de contar. Na época eu advogava para a Associação dos Aposentados da Assembleia de Minas. Olha o que fez a emenda 41. A emenda 41 diz, uma nota essa partezinha de vermelho, tá? Que a gente vai copiando. A emenda 41 diz o seguinte: que o aposentado do regime próprio, o servidor que aposenta, um juiz que aposenta. Ele se aposenta e continua contribuindo. Foi isso que fez a emenda 41. A emenda 41, de 2003, ela botou o aposentado e pensionista do regime próprio a pagar. Por isso que ela foi chamada de taxação dos inativos. Ela botou os aposentados do regime próprio a pagar. Para pagar. Eles não pagavam, passaram a pagar. Então o que essa emenda fez? Ela diz o seguinte: se o cara fosse servidor federal, ele pagava contribuição sobre tudo que superasse 60% do teto do regime geral da Previdência Social. Se o camarada fosse servidor do Estado, do DF, do município, ele pagava sobre tudo que superasse 50% do teto do regime geral da Previdência Social. Então, ele seria menos imunidade. Vamos fazer um comparativo para vocês conseguirem perceber? Vamos imaginar, por hipótese, eu, regime geral, INSS, recebendo 4 mil. Sobre aqueles 4 mil eu não pago? Não. Vamos supor que eu fosse professora da Universidade Federal da Bahia. Sou professora da Universidade Federal da Bahia. Decisão de cargo, me aposento. Me aposento com os mesmos 4 mil. Eu vou pagar? Vou. Vou pagar quanto? Eu vou pagar contribuição sobre o que quer dizer? Quanto que dá? R$1.600, concorda?
60% de 4 mil dá quanto? 60% de 4 mil dá 2.400. Então, eu vou pagar sobre 1.600. Sobre o que supera 60%. Pago sobre 1.600. E se eu fosse servidora, uma professora aposentada da Universidade Estadual de Minas Gerais, da UERJ, eu pagaria sobre acima da metade do teto. Eu pagaria sobre quanto? Sobre 2.000. Concorda? Tranquilo? Olha só, gente, eu vou poder fazer em situações idênticas. Um professor da iniciativa privada ganhando 4.000 não paga nada. Um professor aposentado da Universidade Federal paga contribuição sobre 1.600. Por sinal, é 1% de contribuição. Daria quanto? R$176. Então, eu aposentado da Universidade Federal do Bahia pagaria R$176. Eu, professor aposentado da Universidade Estadual de Minas Gerais, pagaria uma multa de R$220. Olha que injusto. Os aposentados ganhando o mesmo tanto, os mesmos 4.000 da iniciativa privada para pagar. Na federal, paga R$176, na estadual, tadinho do estadual e municipal. Paga R$220. Que é isso para o Tribunal Civil? A emenda não existe, a emenda 41. Supremo Civil. Essa emenda viola os homens. E no regime geral, todo mundo que ganha até o teto está imune, essa mesma imunidade tem que ser aplicada para o regime próprio. Então, o Supremo, aqui é claro que ele ia fazer isso, por quê? Cortou a própria carne, entendeu? Para o quê? Por quê? Servidores? Não, julgamento é causa própria. Não, mas não tira a beleza do julgamento, né, gente? Pode ter sido um julgamento de causa própria, são servidores da União, não tira a beleza do julgamento. Olha aqui, o Supremo declarou essa diferenciação inconstitucional em ADI, numa ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda 41, declarou inconstitucional, e sabe o que o Supremo fez? Não. Todo mundo que for aposentado do regime próprio, também vai pagar aposentadoria e pensão. Aposentadoria e pensões. Vão pagar contribuição previdenciária só se superar sobre o que superar o teto do regime geral da Previdência Social. Resultado, hoje, o professor que ganha 4.000 aqui ou aqui, ele não paga nada do mesmo jeito. Um professor aposentado que ganha 5.000 aqui, regime próprio, ele paga sobre 1.000. Um juiz aposentado que aposenta por 20.000, ele paga sobre quanto? 16. Sobre tudo que superar o teto da Previdência. Onde está escrito em lugar nenhum? Isso é uma interpretação que o Supremo deu da emenda 41, declarando margens diferentes de imunidade inconstitucional. A mesma imunidade, esse 195 inciso segundo, que diz que não incide contribuição sobre os benefícios do regime geral, esse mesmo benefício vai aplicar no regime próprio. Qual é o fundamento disso? Igualdade tributária. Legal, né, gente? Bacana? Tranquilo? Tranquilo? Meu sobrinho, gente, coisa mais fofa, Matheusinho. Tranquilo, titinha. Ele falou só tranquilo. Ah, ele coisa mais linda, né? Nossa, me ganha. Gente do céu, aquele menino me ganha. Ainda parece comigo, ele parece comigo. Mas ele ganha mesmo, não tem jeito, né? E ele canta o hino do Flamengo, cara. Ele canta um lado do Flamengo, canta tudo errado, né? O Flamengo, eu nem que sei, raiz, coisa mais fofa. Olha aqui, gente. Falando para você, vamos falar do terceiro princípio. Você controla o horário, eu tenho a loja. Não posso controlar o horário.
terceiro princípio, transmite vai não sofrer. Vamos ver, vamos? Vamos fazer uma queda?